Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para a nossa audiência também que vem ali pela TV UFMA, né? A TV lá do Maranhão. Bom dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Mercado e Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de entrevista. A gente vai trazer um convidado super especial aí para a gente debater algumas questões aí até do combate da desinformação na economia. Mas tem outros dados bem importantes aqui para a gente conversar, porque saíram as vendas no varejo, foram bastante surpreendentes. A gente vai trazer detalhes aí dessa divulgação e vamos falar também do movimento de ontem, como é que isso está impactando a abertura hoje e como é que impactou já a Ásia na madrugada. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos espectadores, bom dia especial para São Luís e região, lá no Maranhão, que está vendo a gente pelo canal UFMA. Hoje a gente vai trazer o convidado Presley Vasconcelos, que ele vai falar um pouco de divulgação científica, é a área dele, que ele é um influencer aí, mas um influencer do bem aí, vamos dizer assim, né? Ele está do nosso lado, então a gente vai discutir um pouco com ele sobre divulgação científica. Vamos falar do comércio que surpreendeu bastante o mercado, esperava a queda. O comércio cresceu, vamos mostrar por que cresceu o comércio, né? Mas antes de tudo, já vamos passar para a nossa agenda, então, do dia, né? Para saber o que o nosso telespectador tem que ficar atento aí, o que vai acontecer hoje, né, Débora? Hoje a gente tem, né, como falei, principal dado aí do Brasil, o IBGE divulgando o varejo, né, dados do varejo restrito e ampliados de fevereiro, então os dados aí da atividade, nossa atividade comercial. A Conab também divulga o levantamento de safra de grãos 2023 e 2024. A zona do euro hoje também tem divulgação importante por lá, porque tem decisão de política monetária seguida ali, vocês já estão vendo, 9h45, foi seguida por participação da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, a presidência do Banco Central Europeu participando dessa coletiva, então na sequência logo aí da decisão de política monetária. Hoje tem dado de mercado de trabalho saindo nos Estados Unidos e PPI, né? PPI é o índice de preços ao produtor, então por lá saem os preços e o núcleo do índice. Isso pode, né? Esses dois dados juntos podem trazer uma pressão novamente para as taxas de juros que ontem ficaram numa alta muito acentuada e provocaram uma queda muito acentuada nas bolsas. Então a gente tem aí todo esse movimento esperado pela manhã. E a gente tem outros dirigentes do Fed discursando ao longo do dia. Isso deve ficar muito na centralidade, porque ontem foi justamente o rendimento das Treasuries que derrubou o mercado e antes da abertura a gente vai trazer aí um painel para vocês verem como fechou o mercado de uma forma global ontem. Então a gente vai mostrar para vocês e a gente vai entender esse impacto do rendimento das Treasuries aí, que são consideradas, né, as Treasuries de 10 anos são uma referência nos ativos livres de risco. E aí a gente vai entender por que isso mexeu tanto e por que subiu tanto aí o rendimento das Treasuries. Isso tem bastante papel aí da ata do FONC, que foi divulgada ontem, e como os dirigentes estão se pronunciando em relação ao corte de juros nos Estados Unidos. Então isso deve ficar bastante na centralidade. Mas seguindo pela agenda, a gente tem outros dados importantes aí que devem ser divulgados ao longo do dia, porque a gente vai ter mais dirigentes do Fed falando. Podem passar aí para a próxima página, para o pessoal de casa me acompanhar aqui. Então, a gente tem outros dirigentes do Fed falando ao longo do dia. Então, a gente tem o presidente do Fed de Atlanta, presidente do Fed de Boston. Então, como eu falei, isso deve ficar bastante na centralidade. Temos aí o FMI continuando a divulgação das suas perspectivas econômicas atualizadas. Sai hoje o índice de commodities Brasil pelo Banco Central e fluxo cambial da semana. E a gente também tem relatório mensal do OPEP, algo que tem potencial para mexer aí com os mercados, porque a gente vê como o petróleo está bastante volátil nesse começo de mês, então isso pode acentuar ainda mais essa volatilidade. E a gente tem também ali divulgação de política monetária na Coreia do Sul, no Peru, e temos aí uma reunião do Eurogrupo em Luxemburgo. Então, hoje uma agenda mais voltada mesmo para os dirigentes do Fed e nosso IBGE aqui. Ótimo, Débora. Vamos então já passar pelo giro de notícias aí, já nosso giro do dia aí, com a notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, para colocarem aí na tela aí, falando sobre a abertura de mercado, sobre o que aconteceu já, como a Ásia fechou e tudo mais. Então, Débora, como que está o movimento na Ásia hoje? Olha, hoje a Ásia não seguiu uma única direção.
ela teve ali algumas bolsas asiáticas, vamos pensar assim, dentro do continente, conseguiram se desvencilhar do movimento de queda, mas quando a gente olha a maioria das bolsas, elas foram para o terreno negativo. Então, o Nikkei 225, eu vou trazer ele aí na tela para vocês, foi quem liderou esse movimento de quedas lá no continente asiático. Ele caiu 0,35, ele nem caiu tanto assim, né? Então, a gente teve ali o Nikkei 225 trazendo, né, essa liderança do movimento negativo, mas a gente vê que ele não foi tão acentuado como a gente viu acontecer em Nova York, que as bolsas caíram ali em torno de 1%, e aqui no Brasil, que a gente caiu mais de 1%. Então, aquele sentimento negativo vindo dos Estados Unidos, depois da divulgação dos dados de inflação e da ata, vieram, né, chegaram à Ásia, mas não chegaram com tanto impacto. Tanto que o Nikkei 225 é o mais sensível ali a movimentos, principalmente movimentos de juros nos Estados Unidos, e ele caiu 0,35%. Então, a gente vê esse movimento indefinido na Ásia. O Xangai Composto, por sua vez, conseguiu ficar no terreno positivo, mas não teve uma alta também acentuada. Então, um dia de quedas na Ásia, movimentos mais moderados a leves, nenhum indicador muito importante além da inflação da China foi divulgado por lá. Então, a gente teve muito esse contágio do dia anterior dos Estados Unidos, que acabou mexendo com o mercado todo, e antes da abertura eu vou explicar direitinho para vocês, inclusive aí com os dados, para a gente olhar com um pouco mais de atenção. Vamos chamar então nosso convidado agora aí, Presley Vasconcelos, influencer, economista, mestre em economia aí. Um bom dia para você, Presley, como você está? Bom dia, pessoal. Tudo certo por aqui? E vocês como estão? Muito obrigado pelo convite. Está um prazer imenso conversar com vocês hoje. Ótimo, Presley. Então, já vamos começar a entrevista aqui, porque você é um influencer, que você tem um material muito bom, né, que você está trabalhando na internet, né, tentando fazer divulgação científica, mostrando aí, tentando rebater muito do que é falso aí, do que está sendo disseminado aí como fake news, falsos dados econômicos e tudo mais. E você conversando comigo estava me falando, né, que inclusive na sua própria pesquisa de mestrado aí, que você trabalhou com Bolsa Família, isso daí foi o que te encorajou, isso é o que te mais fez aí você querer ir para esse lado. Você pode contar um pouco mais disso para a gente? Claro, com certeza. Então, foi exatamente por isso, né? Quando eu comecei, na graduação eu já queria trabalhar com economia e desenvolvimento, estudar um pouco pobreza e tudo mais. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a enxergar os movimentos que as pessoas falavam bastante, o falso senso comum errado. Né? E aí eu ouvia assim aquelas pessoas comentando sobre o Bolsa Família, aí tinha uns boca de sacola que falava, pô, eu acho que tem gente fazendo filho para ganhar Bolsa Família, eu acho que o pessoal não quer trabalhar porque ganha Bolsa Família. Eu falei, pera lá que eu vou conversar, eu vou começar a olhar os dados mesmo de fato. E foi aí que a gente acabou trabalhando. Foi uma pesquisa que demorou 1 ano para ser realizada por conta de toda a complexidade de dados. Analisamos vários contextos, né, entre famílias que recebiam e famílias que não recebiam, e a gente chegou ao resultado que, muito pelo contrário, além daquilo que dizem, né, que ser totalmente errado, de que ninguém faz filho para ter Bolsa Família, ninguém deixa de trabalhar por causa do Bolsa Família, a gente encontrou que as famílias que recebiam o programa Bolsa Família, elas ofertavam mais trabalho, ou seja, não tem essa de ficar em casa à toa, sendo, enfim, escorado, né, no governo, como a gente ouve as pessoas falando por aí. E eu percebi a necessidade de estar conversando e levar até as pessoas exatamente esse tipo de informação. Porque eu falei, cara, eu tive tanto trabalho, foi tão custoso, foi tão complicado chegar nesse resultado para ele ficar dentro de um arquivo bonitinho lá para ninguém ler. Eu falei, as pessoas precisam ter acesso a isso. Não só da minha pesquisa, existem hoje milhares de pesquisadores em várias áreas, inclusive, e como eu sou da economia, né, eu puxo e vendo meu peixe, mas temos vários pesquisadores ótimos da área da economia que a gente precisa trazer para a sociedade esses dados, mostrar e falar, olha, existe pesquisa nesse campo, existe isso, então essa desinformação, ela não é real, e aqui tem os dados que comprovem isso. E aí foi aonde eu vi essa necessidade e esse interesse em trabalhar com a internet. E Presley, muito bem-vindo ao nosso programa. Conta um pouco aí pra gente, né, como é que foi, né, esse trabalho mesmo dessa pesquisa científica contra-hegemônica, porque a gente tem uma corrente econômica hegemônica aqui, que normalmente toma noticiários, toma veículos de comunicação. Como é esse trabalho, né, tentando, como a gente fala aqui, nadar contra a maré, né? É difícil, é complicado.
e caro também, no sentido de que para defender aquilo que a gente defende, para levantar as pautas e as bandeiras que nós precisamos levantar, é como você falou, é nadar contra a maré. Então, às vezes é pesado, às vezes é desgastante, principalmente quando a gente tem um cenário dentro dos criadores de conteúdo da área de economia, de finanças, investimentos, que às vezes se validam dessas próprias desinformações para arrumarem cada vez mais campo e tudo mais. Então acaba que é um trabalho que na época, quando eu comecei, eu já consegui enxergar algumas pessoas fazendo esse movimento, mas eu falava, cara, as pessoas precisam de mais pessoas que façam isso respaldado pela ciência, e não por achismo e tudo mais. E até hoje a gente recebe enfrentamentos, a gente embate e várias outras coisas, né, que obviamente não convém fazer aqui, a gente deixa por uma hora para a gente tomar um café e contar as fofocas, mas é bem complicado justamente por isso, porque a gente vai totalmente por o outro lado, né? Então é difícil e a gente acaba sendo taxado de várias coisas e por aí vai. A gente entende bem mais ou menos como funciona isso, né? Que a gente também, até lacrador, a gente já foi chamado oficialmente aí por alguns veículos de comunicação, aí, oficiais inclusive. Mas para a gente terminar... Não duvido. Então, a gente terminar essa entrevista, então, Presley, desculpa aí de novo, errei a segunda vez seu nome aí. O trabalho que é mais difícil, e a gente tenta fazer também aqui um pouco, é tornar a economia mais fácil de ser pautada, né? Porque para eles é muito fácil, né? Para o lado liberal é muito fácil, né? Que é a famosa história da dona de casa que tem que ficar com um orçamento certinho e só pode gastar aquilo que ela recebe, né? A gente tem explicações mais complexas e mais difíceis e é mais complicado você explicar isso aí de uma maneira fácil, né? E para as pessoas, né? Esse é um desafio que a gente tem. Como você lida com esse desafio? Desde que eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu coloquei como objetivo para que todas as pessoas conseguissem entender do básico ao mais avançado. Então, eu tentei observar o que faltava na internet sobre essa questão, né, de criação de conteúdo, de trazer isso de uma forma um pouco mais acessível. E eu comecei a quebrar um pouco essa barreira, principalmente do conhecimento e essa resistência que as pessoas têm como economista, né? E uma vez eu lembro que eu fui fazer um evento numa escola e aí eu pedi para uma criança desenhar um economista, o que ela pensava como economista. E aí veio aquela imagem da pessoa de terno, com uma maletinha e números e tudo mais. E eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. E tá tudo ótimo, porque eu quero que as pessoas gerem essa identificação, porque a partir da identificação elas tendem a ouvir mais. E tirando todo esse vocabulário pesado, esse economiquez da Faria Lima que muitos falam, e por aí vai, eu acabei conseguindo chegar em alguns locais. Eu fico muito feliz hoje por vários motivos. As pessoas chegam e falam, olha, a minha tia consegue entender aquilo que você fala. E eu falo, é para isso que eu estou aqui. Porque as pessoas que precisam mais desse entendimento sobre economia são essas pessoas que às vezes não conseguem se interessar porque existe essa barreira da formalidade, essa barreira do conhecimento. E não é nem o conhecimento daquilo que está no jornal, às vezes é um conhecimento prévio que a pessoa precisa ter. É falar para economistas. E hoje eu falo para pessoas reais, que é até o tema que eu costumo falar bastante exatamente sobre isso, que eu falo nas redes sociais de economia para pessoas reais. Inclusive, aí foi uma amiga minha aí, mais voltada aí para o lado da direita, que votou no Bolsonaro algumas vezes, eu acho, que me apresentou você. Então, você chegou em bons lugares mesmo, viu, Presley? Pois é, a gente está cutucando tudo quanto quer canto. Queria agradecer a sua presença aí, para você dar o seu recado final, se você quiser. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês, agradeço o convite e ótimo final de semana, né, que já estamos indo na quinta-feira. Tá certo, então, Presley, muito obrigado. Até uma próxima vez aí. Até, gente. Vamos Tchau. falar do comércio, então, que a gente tem dados muito positivos no comércio, né? O mercado achou que a gente ia cair e a gente cresceu 1%, né? O mercado estava achando que a gente ia ter uma queda de 1,5% aí do comércio, só que a gente teve uma alta de 1%, uma alta, como que a gente sempre fala, né? Uma alta qualificada, porque foi uma alta de bens que você tem aí maior valor agregado, né? Como móveis, eletrodomésticos, carros. Então a gente até montou uma arte para vocês aí observarem agora quais foram os itens que acabaram
tendo o melhor resultado aí nesse mês aí de fevereiro aí no comércio, né? Que não costuma ser um mês bom para o comércio não, né? Porque geralmente a gente sabe que no começo do ano a gente está todo mundo afogado com dívida, IPVA, IPTU, renovação de mensalidade das escolas, então é um mês pesado, mas a gente tem um segundo mês muito bom de comércio. Vamos colocar então o gráfico aqui na tela, né? Para a gente poder falar aí o que cresceu, o que caiu aí no comércio. O gráfico está chegando? Chegou o gráfico, chegou o nosso gráfico aí. Então a gente teve essa alta geral aí de 1% do comércio. E a única queda mais sentida foi justamente dos supermercados e hipermercados, mas na verdade foi uma queda muito marginal. Então a gente pode, na verdade, falar que você teve uma estagnação. As pessoas estão comprando a mesma quantidade de produtos no mercado que compraram em janeiro, compraram em fevereiro, basicamente. Então, é muito pouco aí essa variação que você teve aí nesse sentido. Mas nos outros você teve em altas bem consideráveis. Ó. A gente teve tecido e vestuários, uma alta leve de 0,3%, mas qualquer alta nesse setor é bom porque a gente sabe de como que está sendo, né, a competição que você tem aí com o comércio chinês. Esse setor sofreu muito no último ano, justamente porque o brasileiro começou a comprar muito aí dessas lojas como Shopee, AliExpress, Shein. Então você teve então essa concorrência extra e o setor voltou agora a se restabelecer. Móveis eletrodomésticos talvez seja a melhor notícia que a gente tem, que é o segundo mês consecutivo que isso se eleva, e esse é um setor que depende muito de crédito, financiamento. Você não compra esses bens à vista geralmente. Então esse aí é um segundo momento aí, que é o setor que mais deixa confiante, né, a economia, porque a gente tem uma boa qualidade, valor agregado alto aí sendo vendido nesse momento. Então esse aí provavelmente é a melhor notícia. A gente teve uma alta muito grande de artigos farmacêuticos, aí, além de artigos farmacêuticos, além de remédio, né, você tem higiene pessoal, você tem perfumaria, você tem tudo que você compra numa farmácia ou naquele setor aí de mais... numa farmácia grande, né, que, por exemplo, de São Paulo é uma dessas grandes marcas. Então, tudo isso você teve esse aumento de 9,9%. Equipamentos de escritório, outro que cresceu. A gente está falando aí de impressora, notebook, itens de informática, então eletrônicos em geral, muito bom esse crescimento. A gente tem aí outros artigos de uso pessoal aí que são mais bugigangas, né, coisas mais... coisas que não se encaixam muito bem em outras categorias, cresceu bastante. E veículos e autopeças, segundo mês consecutivo que tem alta aí na venda, com alta de 3,9%. Então a gente tem um bom mês aí para o comércio, né, Débora? Exatamente, com uma alta até a bens de valor, né, como móveis e eletrodomésticos, algo que a gente não via com recorrência nos tempos passados, e a gente começou a ver, né, essa alta. Mas vamos falar agora de como fechou a Bolsa ontem, porque isso está influenciando na nossa abertura hoje. Então não teria como a gente não voltar um passinho para trás aí, para a gente entender aí. Não temos o gráfico, então eu vou ter que contar para vocês e vocês vão ter que acreditar em mim. Então vamos lá. Tá, ontem a gente teve um dia bastante negativo, de uma forma geral. Então as bolsas de Nova York caíram mais de 1%, na verdade ficaram ali rondando 1% de queda. E esse movimento ele começou lá pela manhã, quem assistiu o programa ontem viu, as treasuries ali, né, que vocês estão vendo agora, essa linha treasury de 10 anos, que é uma referência, né, justamente para ativos livres de risco. Então quando a gente quer pegar uma referência estadunidense para ativo livre de risco, é essa treasury que a gente pega, que é um título do Tesouro dos Estados Unidos, que tem vencimento em 10 anos. E ela estava com uma alta acelerada, estava subindo muito, tinha ultrapassado 4,5% logo pela manhã. Então a gente viu que ia ser um dia bem difícil para os ativos de risco. Por quê? Se a gente tem um ativo que a gente chama livre de risco, né, nada é livre de risco no mercado, mas tem menor risco, isso vai, e ele está com um rendimento melhor, ele vai puxar recurso para lá, principalmente em um ambiente de incerteza. Então a gente via ali as treasuries já acelerando pela manhã e dificultando o cenário para a renda variável. Então logo pela manhã a gente já viu que o cenário ia para que a tendência ia ser de queda. E aí a gente viu o nosso Ibovespa caindo, mas caindo num ritmo até menor, porque a gente tinha o apoio das commodities, que hoje a gente pode ver que a gente já não tem, pelo menos do petróleo Brent. E a gente teve até um fato interessante ontem, porque o minério de ferro ele subiu
mais um dia depois da reabertura dos mercados chineses após o feriado ontem, mas isso não refletiu, por exemplo, na Vale. A Vale não conseguiu manter o fôlego e ela terminou no terreno negativo. Então a gente viu realmente um contágio desse mau humor vindo de Nova York, vamos pensar assim, logo pela manhã. Por quê? De manhã saiu o índice de preços ao consumidor, ele ficou acima do esperado, e isso já começou a sinalizar que possivelmente o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eu gosto de traduzir também o que a gente fala aqui, então que o Fed ia postergar os cortes. O mercado está esperando que esses cortes nas taxas de juros por lá aconteçam, porque num cenário que as taxas de juros ficam mais altas lá, isso impede, por exemplo, ou limita bastante o crédito e também faz com que a gente não tenha esse apetite pelo risco, por exemplo, em mercados emergentes ou em ativos de maior risco. E aí tem um segundo ponto, porque quem responde bem de perto às treasuries é o nosso DI futuro, que são negociações de contratos, né, de taxas de juros ao longo do tempo, aqui no caso vocês estão vendo 2032, eles acompanham de perto essas expectativas que vêm de fora, porque o mercado também começa a imaginar que o corte daqui pode começar a ter um ritmo desacelerado, porque por lá as taxas estão mais altas. Então, uma coisa vai acompanhando também a outra de perto. E aí, o que aconteceu ontem? As treasuries subiram muito logo pela manhã. À tarde, a gente teve um movimento mais negativo ainda, então um aprofundamento das perdas, principalmente nos Estados Unidos, porque a gente teve a ata do Fed, né, a ata do FONC, na verdade, que é o Comitê lá de Mercado Aberto, e que seria aqui, para a gente comparar nosso Copom. Então, eles divulgaram a ata da última reunião de política monetária e ela foi um pouco desanimadora para o mercado. Então, o mercado estava esperando uma sinalização em relação ao início do corte de juros e ela jogou areia mesmo nessa expectativa. Então, a gente viu ali alguns pronunciamentos, ali, algumas falas que o mercado ancorou suas expectativas, então puxou ali para baixo, se segurou naquilo. Então, o que a gente teve ali de fala importante? Que saiu na ata? Que a inflação está desacelerando, mas em ritmo irregular, isso o mercado já se apoiou. A gente teve também que tem que levar a inflação dos Estados Unidos para 2%, algo que é amplamente discutido, inclusive, e que a gente ainda tem dados econômicos fortes nos Estados Unidos que podem pressionar a inflação, segundo o FONC. O mercado se apoiou nisso, tá? Então o mercado se agarrou nessas declarações e começou a imaginar que os cortes não vão acontecer nem mais em junho. Então a gente tinha perspectiva para março, lá no fim do ano passado, essa perspectiva passou para maio, depois ela ficou muito tempo em junho. Então até ontem o mercado, na verdade até semana passada, o mercado acreditava piamente que o Fed ia cortar as taxas em junho. O que aconteceu? Essas expectativas começaram a mudar depois que a gente teve a divulgação do índice de preços ao consumidor e depois que saiu a ata, elas começaram a ser postergadas nem mais para julho, mas para setembro. Então aqui a gente vê uma indecisão muito grande de quando esses cortes vão iniciar lá nos Estados Unidos e isso também está puxando as treasuries, que já estão acelerando de novo, então estão subindo 0,80 hoje a 4,58%. Isso está limitando o apetite pelo risco, então a gente vê a nossa bolsa respondendo a isso, porque aqui também o DI futuro está alto, então o mercado, o investidor vai olhar num cenário de incerteza, será que é melhor garantir 11,40 e não correr muito risco ou correr risco na bolsa para ganhar menos, possivelmente ganhar menos ou ter o risco de perder? Isso que a gente chama de aversão ao risco. E aí o recurso está indo para esses portos mais seguros, vamos pensar assim, e tendo aí esse revés, essa queda. Isso, por sua vez, puxa o dólar para cima, porque se o recurso sai daqui para ir buscar refúgio lá nas treasuries dos Estados Unidos, o recurso vai sair do Brasil e vai aumentar o dólar e nosso real vai se desvalorizar. Então, hoje o dólar sobe 0,39, 0,40 aí, mas é negociado a R$ 5,09. E hoje a gente não conta com o petróleo Brent de apoio, que foi um apoio importante em todos os outros dias para sustentar a alta da Petrobras. E a Petrobras sofreu vários reveses também, está conseguindo recuperar o fôlego agora com um pouco mais de calma nos seus burburinhos. A gente vê aí a cotação agora $89 por barril, lembrando que chegou a ultrapassar $90 no começo da semana. Então a gente perdeu esse apoio também, apoio importante das commodities. Então o nosso Ibovespa cai hoje, não porque a gente teve
dados ali, divulgações no Brasil, porque as divulgações foram boas e teriam até ímpeto para impulsionar o consumo para cima, né, os itens de consumo, as ações ligadas a consumo, mas esse ímpeto pode não chegar justamente limitado pelos juros, uma vez que é um setor bastante aí dependente de crédito. Débora, domingo a gente teve aí o grande evento com Elliot Aronson, né? E hoje, ainda na esteira desse evento, é o último dia aí que você pode assinar o ICL e levar para casa todo aquele mega pacote de presentes aí que a gente colocou aí para vocês, né? Por exemplo, o livro O Animal Social, do Eduardo Moreira, do Elliot Aronson, o livro do Eduardo Moreira, Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli. Então, gente, 3 mil pessoas assinaram o ICL e garantiram esse pacote completo. Tá muito legal mesmo, né? Então isso daí só vai valer para aqueles membros que se inscreverem aí como membro solidário, né? Aquele que dá uma bolsa para outra pessoa que não tem, que não pode, que não tem capacidade financeira aí de comprar um curso de ICL. Então a gente tem esse pacote solidário para garantir uma bolsa para uma outra pessoa, né? E a gente tem mais de 250 cursos aqui no ICL, eu dou curso lá no ICL, lá também, então vale muito a pena. E também a gente vai ter, quem assinar já vai aproveitar a nossa próxima super atração aí que vai ter, tá estreando aí no ICL, né? O curso com o Christian Dunker, né? A violência simbólica e destruição do cotidiano a partir da obra O Animal Social. Então, o Christian Dunker, que é um dos melhores psicanalistas aí do Brasil, tá? Vai fazer parte aí do ICL agora, vai lançar esse curso aí no ICL, então já aproveita aí, você vai aproveitar e vai ver esse curso aí junto com a gente. Imperdível, né? Mais aí um presente imperdível aí do ICL para vocês. Agora, vocês ficam com o Rolê ICL aqui na sequência do nosso programa. Então, eu sei que rolezeiros já devem estar ansiosos aí no chat. Então, fiquem agora com o Rolê. A gente volta amanhã, Rolê com William De Luca, hoje o Guga Noblar. A gente volta amanhã a partir das 11 horas para passar aí os principais pontos da economia, o que está mexendo com o nosso bolso, o que pode mexer com seus investimentos ao longo do dia e da semana. E vamos ver aí para onde caminha a nossa bolsa, se a gente vai conseguir manter aquela alta que o mercado previu aí na segunda-feira. Um excelente dia para vocês. Até amanhã. Beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E muito obrigado aí às redes do Maranhão, da TV UFMA. Até mais. Pelas ruas de Cuba anda uma lenda viva. Se eu falasse para você que o nome dela é Aleida, talvez você não reconhecesse imediatamente. Mas se eu te falasse que o nome dela é Aleida Guevara, aí eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. Aleida Guevara, filha de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, se encontrou com o ICL e contou pra gente a biografia dele, seu pai, a pessoa que mais inspirou gerações a lutar por um mundo mais justo. Para você não perder esse encontro, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 21 de abril, um domingo às 8 horas da noite, participar desse encontro inédito e exclusivo.